Boa noite! Estou muito feliz de estar aqui. Temos uma convidada super especial, Maria Ângela, psicóloga aqui da cidade de Cruzeiro, perto de Resende. Hoje vamos falar bastante sobre como superar as angústias, as preocupações, como a gente faz para aproximar o nosso coração do coração de Deus e como desenvolver a nossa espiritualidade ajuda a superar as dificuldades do dia a dia, superar a ansiedade, superar a agitação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou chamar a nossa convidada. Olá! Olá, Boa noite! boa noite, Matheus. Tudo bem? Tudo. Querida, é uma satisfação muito grande receber aqui você hoje. Estou muito feliz de você ter aceito o meu convite. Queria dar para você a boa noite, para todos que estão nos ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos aí na nossa conversa. Que ela seja produtiva, né? E descontraída, que todos gostem. Que gostoso. Eu estava aqui até conversando com a minha filha e falei, é tão gostoso a gente poder participar de um bom bate-papo, né? É bom. E aí até ela falou assim, mãe, já está aqui ao vivo, vamos lá. Eu falei, então vamos lá, conversar. Tá certo. Antes de começar, eu proponho que a gente faça uma oração. Vamos fazer? Joia. Em nome do Pai, do Filho, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu te louvo e te bendigo por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui em busca da verdade para partilhar o seu amor, para partilhar a sua luz e a transformação, Senhor, que tu fizeste na nossa vida. Eu te peço, Senhor, que envie a nós o seu Santo Espírito, envie a nós a sua graça, o seu amor, que o seu Santo Espírito nos traga luz e sabedoria para essa conversa de hoje. Envia, Senhor, o seu amor para todas as pessoas que estão nos escutando agora. Tudo isso eu te peço, querido Jesus, pela intercessão da sua mãe, minha Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, boa noite, querida. Boa noite, pessoal. É um prazer receber todos vocês aqui. Hoje o papo vai estar muito, muito legal. Nós vamos falar sobre psicologia e fé. Como essas coisas se combinam, se elas são exclusivas, se elas podem trabalhar juntas. E para isso eu convidei aqui uma psicóloga, minha amiga super especial, Maria Ângela. Então, antes de mais nada, Maria Ângela, quero passar a palavra para você se apresentar, falar um pouco sobre você, sobre o que você faz, e daí a gente retoma o tema. Fica à vontade. Tá joia. Eu gosto de dizer assim, que antes de qualquer coisa, uma coisa que eu gosto de falar de mim é que eu sou cristã. Eu acho bonitinho porque, às vezes, na cidade que eu moro, as pessoas falam muito isso. Eu preciso de um psicólogo de Deus. Eu falo, mas todos os psicólogos são de Deus, né? E eu fico muito feliz pelas pessoas, às vezes, olharem para mim e falarem, nossa, você é uma psicóloga que, de alguma forma, é associada à figura de Deus, né? Eu sou católica. Muito e bom. Acho muito legal frisar que eu sou mãe da Lívia, mãe da Luana, sou esposa do Kleber. Eu sou uma pessoa que valorizo muito a família. E assim, não existe família sem Deus, não existe sociedade sem Deus. Então, tudo está muito interligado. Antes de ser psicóloga, eu acho que a minha maior escola sobre a vida, sobre os valores, sobre tudo que a gente acredita, é realmente a nossa religiosidade, que nos traz tudo isso, né? E depois que os meus pais me formaram, né, para a área dos meus valores pessoais e cristãos, eu fui estudar psicologia e assim me encantei mais ainda. Eu acho que não fui eu que escolhi a psicologia, mas a psicologia que me escolheu, porque não sei se eu escolhi porque eu gostava, mas eu sei que foi algo que apareceu na minha vida. E eu me apaixonei pela psicologia.
Hoje eu trabalho com atendimento clínico, eu tenho uma empresa, faço alguns trabalhos relacionados a treinamento de lideranças e, além de tudo, tenho um foco muito especial para trabalhar no alívio de estresse. Então, o nosso tema, o seu trabalho, ele é encantador, tudo que você tem feito é encantador, porque o estresse e a qualidade de vida, a diminuição da ansiedade, é tudo que as pessoas precisam. Antes da pandemia já era assim. Com a pandemia, com esses momentos atuais que a gente está vivendo, isso cresceu absurdamente a necessidade de buscar o equilíbrio interior, né? E eu acho que é bem essa proposta aí que você vai trazendo para a gente, que eu tenho acompanhado com muito carinho. Já vou aproveitar e frisar, Matheus, que eu sempre te falei isso. Eu acho que você foi muito inspirado por Deus quando você, de alguma forma, começou todo o movimento que você nos trouxe. Porque é uma grande riqueza associar a organização das emoções, a organização do mundo interior, a paz interior, a espiritualidade. Quer dizer, você tem trazido ensinamentos de uma forma muito prática, objetiva, do jeito que você sempre sabe fazer. E, assim, tem trazido muitas luzes à cabeça das pessoas e a mim também. Quando eu fiz o curso, eu falei, gente, que fantástico tudo isso. Parabéns mais uma vez. Que legal, Mariângela. Muito obrigado aí pela sua introdução. O pessoal está perguntando aqui de onde você é. Mariângela é de Cruzeiro, né, Mariângela? Você atende aí em Cruzeiro, não é? Atendo em Cruzeiro. Trabalho aqui na região e estou aqui. Cruzeiro fica no Vale do Paraíba, né, pertinho de Aparecida. Todo mundo conhece Aparecida. Está bem pertinho aqui no eixo Rio-São Paulo. Bem pertinho de Isso, Resende. Eu estava falando no exatamente. início da live que daqui aí dá uma meia hora, 40 minutos, né? De carro. Exatamente. Mas, bom, uma vez que você agora fez a sua introdução, tudo se apresentou, todo mundo te conhece um pouco, vamos entrar no tema. E o tema é sensível, ele é polêmico. Como combinar a fé e a psicologia, a fé e a ciência, a fé e a habilidade humana em prol do bem-estar e em prol da salvação, né? Eu queria ouvir um pouco de você, depois eu comento também, mas você acha que essas coisas, né? A medicina, a psicologia, a tratativa humana, elas devem caminhar sem a fé ou devem caminhar juntas da fé, né? E a outra pergunta é, será que a fé deveria caminhar sozinha, sem a psicologia, sem o apoio das coisas que Deus revelou para nós? Então essa é a problemática que eu quero trazer hoje para a gente bater um pouco de papo aqui, porque muita gente tem ideias que são prejudiciais, né? Que a pessoa empaca, ela não sai do lugar, dependendo de como ela forma a ideia dela. Então eu queria ouvir primeiro de você o que você acha disso, qual que é a sua posição aí como psicólogo, você trabalha, você vê as pessoas no dia a dia aí com esses problemas e sempre tentando levar uma palavrinha de amor, de Deus e de Jesus. Fale um pouquinho aí. Na verdade, Matheus, assim, eu esqueci de me dizer que eu tenho pouco tempo de experiência, 25 anos, na clínica atendendo pessoas. E isso é tão bonito, porque assim, a psicologia ela é uma ciência que estuda o ser humano desde que ele nasce até o momento em que ele morre. A existência humana é estudo da psicologia, né? Mas, durante esses anos todos de profissão, eu via que as pessoas, além dos conhecimentos psicológicos, elas tinham recursos interiores que faziam com que elas simplesmente caminhassem de forma a se desenvolver mais, a ter mais otimismo na vida, a se recuperar mais diante dos obstáculos, ou a enfrentar os desafios de uma forma mais resiliente, mais forte, com mais capacidade e até mais leveza. Eu vi pessoas durante esses 25 anos que enfrentavam grandes desafios, sejam de doença ou de problemas pessoais na vida, com um sorriso no rosto. E eu ficava assim, como psicóloga, cientista, a gente vira e fala assim, como pode
Diante dessa dor imensa, você sorrir. Diante de um desastre, você acreditar que tem um sentido ou que tem um bem maior naquela situação. Nós fomos avaliando, estudando, e eu sempre pensei que a psicologia, nesses 25 anos, ela não devia estudar só os transtornos ou os problemas emocionais. Ela devia estudar o que torna o ser humano forte, o que torna o ser humano capaz de enfrentar bem os desafios, sabe? E aí eu descobri que no final na verdade, em 2000 mais ou menos, a psicologia começou a levantar diversos estudos sobre essas forças do ser humano. E uma das forças que o ser humano tem para enfrentar os obstáculos da vida é a fé. Ela é uma das maiores, na verdade eu posso dizer que ela é a maior virtude do ser humano. Então a psicologia, depois de muitos anos de existência e estudo, ela começou a analisar qual o efeito que a fé traz sobre o comportamento e a ação humana. E hoje a gente não tem como negar, já não tinha, mas é que agora nós temos comprovação científica de que a fé é a maior virtude do ser humano e ela complementa, ela na verdade dá o sentido, dá o significado que o ser humano precisa para percorrer essa existência, entendeu? Então não tem como caminhar. Fé Perfeito. sem psicologia e psicologia sem fé. A psicologia é dependente da fé, ela é incompleta sem a fé, entendeu? Assim como eu acho que nós, certeza, cristãos que temos a fé, também precisamos da psicologia, da ciência, da medicina, para que nós tenhamos condições de viver a nossa fé de forma mais plena. Entendeu, Matheus? Tá perfeito, eu concordo com tudo isso que você falou, você foi brilhante aí no seu resumo. Eu vejo, Maria Ângela, nos nossos dias, né, por conta da educação, por conta da ausência de uma educação orientada para o eterno, né, de uma educação orientada para Deus, as pessoas ao longo da vida elas vão se machucando com os eventos, elas vão se machucando com a história, e elas vão guardando coisas ruins, isso vai causando traumas, né? E o homem, hoje em dia, vive num mundo que está para o exterior, né? Que está para, quero emagrecer, quero ter mais dinheiro, quero ser mais famoso, meus objetivos estão voltados para aquilo que eu posso mostrar para os outros e não para aumentar a minha intimidade com Deus. Então eu vejo um homem desintegrado, um homem que dentro está oco, né? Ele não tem mais os valores, ele não sabe mais para onde ele vai, o que ele vai fazer. E tudo isso gera uma angústia, né? Porque já dizia Santo Agostinho que o nosso coração só vai descansar quando encontrar Deus, né? Mas aí o que acontece? A pessoa, às vezes, né, muitas, com a graça de Deus, encontram o caminho da igreja, encontram o caminho de Jesus, glória a Deus por isso. Mas o que eu percebo também é que mesmo essas pessoas que entram no caminho religioso, que tentam aprofundar um pouco a vida interior, tentam cuidar, elas cometem um erro que pode ser fatal. Elas desprezam a importância do nosso lado humano. Elas acham que só a fé, pela fé, salvará. A fé, ela é fundamental. A fé salva. Nós seremos salvos pela fé e pelas nossas obras. Porém, contudo, Deus quer que nós tenhamos vida plena. E para isso, Ele criou métodos, caminhos e meios para que a gente se cure, para que a gente se restabeleça como ser humano. Eu separei aqui um trechinho do livro de Eclesiastes que eu queria ler para você. Eu não sei se você já leu esse trechinho. Sim. Ele é bem breve. Eu já li ele inteiro, adoro Eclesiastes. Que bom. Então, no capítulo 38, estou com a Bíblia aqui, gente, ó, vou ler para vocês, tá? No capítulo 38, ele diz assim: honre os médicos por seus serviços, pois também o médico foi criado pelo Senhor. Do Altíssimo vem a cura, e o médico recebe do rei o pagamento.
A ciência do médico o faz levantar a cabeça e ser admirado pelos grandes. Da terra, o Senhor criou os remédios e o homem de bom senso não os despreza. Olha aí. Não foi para manifestar o poder do Senhor que as águas foram adoçadas com um pedaço de madeira? O Senhor deu aos homens a ciência para que pudessem glorificá-lo por causa das maravilhas dele. Com elas, o médico cura e elimina a dor, e o farmacêutico prepara as fórmulas. Dessa maneira, as obras de Deus não têm fim, e dele vem o bem-estar para a terra. Aqui no final ele diz assim, um pouco mais para frente, ele dá algumas medidas e depois fala, depois disso tudo, consulte o médico, pois também ele foi criado pelo Senhor. Não o afaste, porque você precisa dele. Então isso está em Eclesiastes, capítulo 38, logo no começo do capítulo, ele fala isso, um pouco disso que nós estamos falando, né, amigo? Isso mesmo. Inclusive, quando a gente procura um profissional, a gente está procurando uma pessoa que entende de emoções, do comportamento, do quanto essas feridas criaram ideias e crenças na nossa cabeça que às vezes não são verdades, mas que se tornam um piloto automático, né? Se tornam automático no nosso processo de pensamento, e às vezes a gente acredita vamos dizer assim, em ideias que não são verdadeiras. Eu acho muito bonito Sim. quando a gente começa a pensar que nós fomos criados para o amor e para ser felizes. Só que assim, o quanto a vida nos machucou, nos ofendeu, e não porque as pessoas são ruins. Vamos pensar até nos nossos pais, né? Um abraço Sim. que eu pedi e o meu pai não me deu, isso marca. Mas, porém, eu preciso começar a entender que esse pai também tem os seus limites e marcas na vida. E assim, que coisa linda a gente poder pensar que, à medida que eu aprendo, por exemplo, o conceito do perdão, seja no trabalho que você faz, seja no consultório de psicologia, o quanto esse conceito trabalhado, ressignificado e cura realmente o ser humano para que ele seja livre, para que ele seja liberto da angústia, da dor, da depressão. Então, assim, nós não nascemos para sermos infelizes. E a psicologia, Sim. embora, Mateus, ela sofreu muitos anos com o rótulo, e muitas pessoas ainda a rotulam como uma ciência para loucos, hoje está sendo mudado isso. E eu achei muito bonito esse processo da pandemia, onde as pessoas reconheceram que um estado de ansiedade é uma desorganização interior, me leva a quadros até de fobias, falta de controle das emoções. Sim. Isso precisa de tratamento, isso tem técnica e tem médico para curar. Muitas técnicas que você ensina, elas são extremamente eficazes, Sim. aliás, todas são eficazes para o controle da ansiedade. Agora, o quanto a ajuda psicológica vai ajudar as pessoas, inclusive, a curar esse quadro de ansiedade e, ao mesmo tempo, aprender, como você ensina, o manejo desse estado de ansiedade. Então, eu até falava na pandemia para as minhas colegas de trabalho lá, né? Hoje nós somos uma equipe de 7 psicólogas para atender todos que chegam no nosso consultório. Mateus, nós precisamos ajudar as pessoas a manter o equilíbrio, a encontrar a paz interior. Sim. Porque um dos maiores ensinamentos que eu aprendi no curso com você, e isso ficou muito claro para mim, sabe qual foi? Deus está no momento presente. Se nós não nos concentrarmos no momento presente, Deus passa e a gente não vê. Então isso assim, abriu a minha mente de uma forma tão fantástica, porque eu, como todo mundo, a gente corre, a gente cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do trabalho, empreende, cria negócios, né? E a nossa cabeça, às vezes, nem sempre aprecia, saboreia o presente. E se a gente quer falar com Deus, é no momento presente, não tem outro lugar. Não é assim? Com certeza. Exatamente isso. Mas eu tenho para mim, Mariângela, que assim, como existe esse vazio, né? Essa talvez falta de fé, ou talvez falta de confiança, ou uma sabedoria para internalizar, né, as emoções, reconhecer as emoções,
o homem se deixa conduzir pelos problemas, né? Ele deixa a sua mente ficar lotada com os problemas 24 horas por dia. Então fica difícil você apreciar as pequenas coisas que você vai vivendo, porque a sua mente só quer saber de resolver o problema, te pôr em modo de ação, não é? Então, o método de atenção plena, que é um método psicológico, ele não é por si só uma prática religiosa, ele ajuda a gente a organizar um pouco esse monte de coisa que tem dentro da gente, principalmente do lado emocional, e você consegue serenar a mente, consegue acalmar a mente. E aí Deus fala com você, né? Através do silêncio, das coisas pequenas, ele vai movendo, o Espírito Santo vai movendo dentro de você e você consegue perceber, né, no dia a dia, nas atividades e também dentro na sua oração. Então, eu gosto muito desse método, né? Eu pratico, eu ensino, e ele revolucionou minha vida, porque eu tenho 4 filhos, trabalho o dia inteiro, né? E se eu não encontrasse uma maneira de me acalmar, de me organizar, de me concentrar, se eu deixasse me levar pelas fobias do dia e pelos traumas que eu tenho, se eu deixasse isso dominar a minha vida, a minha intimidade com Deus seria prejudicada, a minha qualidade de vida seria prejudicada, a minha relação com os meus filhos seria prejudicada. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui para um detalhe é o seguinte: o homem, quando ele está no caminho, né? Vamos dizer que a gente, então encontramos Jesus, encontramos o caminho da salvação e nós começamos a progredir na fé. À medida com que a nossa espiritualidade vai crescendo, a nossa calma vai chegando, a nossa paz interior vai sendo alcançada. Mas as pessoas caem numa armadilha que é a história da cruz. Você já deve ter ouvido falar. Então, vamos supor, se eu chegasse para você e dissesse assim: Maria Ângela, estou com um problema, eu sou muito preocupado com as minhas finanças, né? Eu estou desempregado, um exemplo, ou tenho algum outro problema qualquer, isso está tomando conta da minha vida. Aí você vira para mim e fala assim: meu filho, carregue a sua cruz. Você entende isso ou não? A cruz, eu entendo. Ela tem que ser muito bem entendida. Entendido. Travou um pouquinho aqui. Ele sempre vem com um propósito. Ele nunca é mal por si só. Entende? Porque se o ser humano procurasse a dor, ele procurasse o sofrimento, então por que a gente ia querer ir para o céu? Vamos todo mundo para o inferno. Porque o negócio é sofrer. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Algumas coisas, né? Vamos colocar os dois extremos, tá? Para você entender bem o que eu estou falando. Se você tiver com dor de cabeça, o seu marido te oferece um remédio aí, né? Para dor de cabeça. Aí você fala: não, eu vou rezar, né? O Senhor vai dar conta desse recado aqui. Eu vou rezar. Ele pode fazer você passar a dor de cabeça? Pode, claro que pode. Ele pode tudo. Mas não é inteligente. Acabamos de ler aqui no livro de Eclesiástico, né? Não dispense o remédio, não dispense o médico, porque isso também é de Deus. São ferramentas que ele colocou no nosso caminho. Mas não, eu vou levar minha cruz. Cara, isso não é inteligente. Agora, tem cruzes que a gente tem que carregar mesmo. Vamos supor, a perda de um ente querido, né? Perdi um ente querido aí na pandemia. Ok, isso é uma cruz. Vamos abraçar a cruz, vamos ajoelhar no pé de Jesus e entregar a alma da pessoa, rezar por ela. Enfim, carregar essa cruz, saber lidar com essa dor, mas de maneira serena, tranquila, sem desespero. O desespero é o contrário da esperança, não é? Então, o que eu vejo muitas vezes, Mariana? Como uma desculpa esfarrapada para a gente não fazer nada, para continuar com a ideia que a gente criou na nossa cabeça e ficar no estado de inércia, sem fazer nada, o que a gente fala? Não, eu vou carregar a minha cruz. Deus deu essa cruz para eu carregar. E às vezes ele quer justamente que você, ao se livrar dessa cruz, ao superar esse problema, você cresça espiritualmente. Você se aproxime mais dele. Não é? Então isso tem que tirar a gente do comodismo. Concorda ou não? Concordo. E ao mesmo tempo, quando a gente fala dessa história de
abraçar a sua cruz, talvez seja justamente procurar meios de resolver os problemas. Porque, olha, Mateus, a maioria dos problemas humanos, eles têm solução. A maioria dos problemas humanos tem um jeito de ser organizado, elaborado, resolvido. Agora, tem problemas, ou tem formas, tem problemas que a gente tem que aprender a aceitar, mas a maioria a gente consegue também entender que, vamos dizer assim, que eles são superáveis. O único problema na vida que a gente não tem como superar é a morte. Ou, tipo assim, não tem como resolver, é a morte. Fora a morte, eu acho que assim, eu não vi até hoje problema que não poderia ser resolvido. Só que existem aí, Mateus, é importante talvez frisar que assim, existem pessoas que elas têm, vamos dizer assim, uma dificuldade maior de enxergar o lado positivo dos problemas como uma forma de crescimento. Você deu um exemplo, uma pessoa com dificuldade financeira. A pessoa com dificuldade financeira vai ter que aprender que esse, entre aspas, é um problema que talvez ela criou. Mas por quê? Porque está vivendo de acordo com uma realidade financeira que ela não tem. Então, assim, dá para resolver? Dá. A gente vai precisar aprender a gastar menos, vai precisar aprender a não usar o cartão de crédito de uma forma errada. A gente vai ter que ir resolvendo problemas e cortando, vamos dizer assim, alguns maus pela raiz. Agora, tem problemas na vida que realmente, vamos dizer assim, é uma cruz e que você tem que abraçá-la e aceitar a realidade. Vamos dizer assim, outra vertente. Como você disse, a via de a salvação, perda de a perda de um ente querido, uma doença. A gente não tem como recusar uma doença. E muitas vezes não tem como você não aceitá-la. Você tem que enfrentar os tratamentos, os medicamentos tomados de forma correta e vamos dizer assim, o único jeito é abraçar e de forma positiva, como Jesus abraçou a cruz dele, né? Agora, tem muitas pessoas que enxergam a vida como uma cruz constante, né? Tem pessoas que o tempo todo reclamam, sofrem, tudo é sofrível. Aí você vai olhar a vida das pessoas, é tão legal no consultório, porque aí você vai refletir sobre a vida da pessoa. Eu costumo ser bem simplista. Aí eu falo assim, por que você está sofrendo? Vamos lá. Você tem casa para morar? Tenho. Você tem um carro na garagem? Tenho. Você tem um salário para comer, para pagar suas contas, para sobreviver? Tenho. Bom, esses são problemas reais e básicos. Se você tem isso, o resto tudo dá para resolver. Depende até da forma como você enxerga a sua vida. Tem gente que reclama o tempo todo, sofre o tempo todo. Por que isso? Às vezes é uma doença, por exemplo, chamada depressão. Às vezes são pessoas que têm um olhar pessimista diante da vida e depressivo. Então, assim, nós também precisamos entender o seguinte, se você passa um dia inteiro olhando só o lado negativo, reclamando e murmurando, será que não tem um problema mais sério acontecendo com você, como uma depressão? E uma pessoa muito negativista, irritada, impaciente, pode ter uma depressão e nem sabe, Mateus. E às vezes a gente precisa se reconhecer. Um ser humano mais ou menos saudável, ele vê o problema, mas ele vê a saída. Às vezes ele só precisa de uma alavanca, como o seu curso, como um papo com o Mateus, um papo com um amigo, um papo com um especialista. Então, às vezes ele já consegue ver o lado positivo. Agora, muitas pessoas que não conseguem encontrar soluções ou ver o lado positivo da vida, podem estar sofrendo, inclusive, de sofrimentos psíquicos mais graves. É importante a gente falar disso, porque o sofrimento faz parte da vida. A cruz faz parte da vida. E entender, é bonito na psicologia positiva, que são os estudos da nova vertente da psicologia, que fala isso. O ser humano precisa enxergar que a vida não é só um mar de rosas. A gente já sabe disso por experiência, Mateus. Mas a gente vive com um sonho de que a vida tem que ser bela sempre, eu tenho que ser feliz 100% do tempo, 100% da vida, e nós
Isso não é realidade, isso não é a vida. Não, A vida é um composto de opostos, né? é exatamente isso. A gente precisa saber carregar a cruz sem perder a esperança, sem perder a fé, sem perder a amizade com Deus, sobretudo. Porque as pessoas se revoltam, né? Por que que o Senhor me deu essa cruz, não é? E aí, enfim, e aí entram numa espiral negativa muito ruim. Por isso que eu gosto muito, Maria Ângela, do método de atenção plena, né? Você é aluna do Renova, menina da primeira turma. Você pôde observar como a gente passa por todas as armadilhas da mente, como a gente vai cuidando das armadilhas para que a pessoa perceba que existem cruzes que ela inventa, né? Às vezes você está numa situação que depende de alguma ajuda, como você falou aí, para sair dela, e não necessariamente é uma cruz imposta por Deus, o qual vai te escravizar, não é? Eu vejo, como eu estava falando no início, eu vejo um homem desintegrado, um homem sem a inteligência emocional, sem o interior fortalecido. E é interessante que isso também é bíblico, né? E aqui eu vou usar um termo que se chama assim. A gente já ouviu, vocês já ouviram falar que o demônio está rondando, procurando a quem devorar, não é isso? Na carta de São Paulo. O que acontece? O homem fragilizado, ele vira comida de leão. E melhor, ele vira comida de cobra. E eu vou contar essa história para você em um segundo. Vocês já vão entender o que é comida de cobra. O homem que não tem interesse pela vida interior, ele vai sucumbir. Ele vai ter grandes problemas. Primeiro, para se salvar e depois para ter vida plena nessa vida. E a vida plena nessa vida não significa estar abastado financeiramente, ou repleto de saúde, ou repleto de amigos fazendo churrasco na beira da piscina. A vida plena é aquela que você anda com Deus o tempo inteiro, com a presença de Deus. Eu estou sobre a graça de Deus. Não importa o que aconteça comigo. Santa Teresinha do Menino Jesus vertia sangue pela boca, limpava e falava: Jesus, eu te amo, não vejo a hora de te encontrar. Mas veja, uma grande enfermidade. Mas, pelo contrário, o que eu vejo que detona, né, por dentro o homem? Porque ele acaba perdendo a amizade de Deus, né? E é isso mesmo que o inimigo quer, né? Eu falava no vídeo que eu fiz semana passada que quem acredita em Deus, mas não acredita no demônio, está perdido, né? Porque diz São Padre Pio diz que quem não acredita no demônio vai conhecer ele quando chegar lá no inferno. Não sei se você já ouviu essa história. Mas por que vira comida de cobra? Eu vou te contar essa história que eu achei formidável. Eu escutei isso daqui há pouco tempo, estou refletindo, ainda estou digerindo isso que eu escutei. Olha só, que legal. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram feitos seres humanos perfeitos, né? Sem pecado original. Eles eram feitos para governar toda a natureza, para reinar sobre a natureza. E tinham a graça de Deus e a amizade de Deus. Só que foram dar papo para a serpente, não é? A serpente ofereceu uma ideia errada para Eva, e Eva foi e pegou e ofereceu para Adão. Os dois caíram, viraram comida de cobra. Olha que interessante isso, Maria Ângela. No livro dos Números, olha que curioso, no livro dos Números conta a história do povo hebreu atravessando o Egito, atravessando o deserto, né? Na saída do Egito, o Êxodo. Aí olha o que acontece aqui. O povo, no meio da viagem, ficou chateado e começou a murmurar contra Deus e Moisés. Então, vocês começaram a reclamar, né? Saíram do cativeiro, estavam indo para a terra prometida, começaram a reclamar de Deus. Aí, o que aconteceu? Deus mandou cobras venenosas para picar o povo hebreu. Mandou como se fosse um castigo, tá? Muitos morreram. Muitos morreram. Aí o povo começou a clamar a Javé, né? Começou a clamar a Deus e a Moisés para que essa mazela, né? essa terrível peste passasse. Aí o que aconteceu? Moisés escutou e foi rezar para Deus e falou: Deus, salva a gente. Aí o que Deus fez? Falou assim para Moisés: olha só que interessante. Moisés, faz uma serpente de bronze e põe na sua haste. E ao serem picados, que o povo olhe para essa serpente que está na sua haste, essa serpente de bronze.
Olha que interessante. Aí o que acontecia? Quando alguém era picado, Moisés mostrava a haste com a cobra de bronze e a pessoa olhava e ficava curada. Olha que interessante. Isso aconteceu, né, no livro de Números, está aqui, capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. Mas o que eu quero comentar com vocês sobre a história de ser comida de cobra? Veja, quando a gente começa a murmurar, quando a gente começa a reclamar da vida com os problemas que são apresentados aqui, no caso, o deserto, o calor, a falta de comida, né? Eles primeiro dizem que estavam com falta de comida, depois reclamam do maná. Ou seja, não era falta de comida, eles tinham comida, né? Uma confusão mental, uma confusão interior gigantesca. Aí o que acontece? Acontece que Deus manda serpentes para então, é como uma espécie de castigo. Mas olha que interessante aqui. Quando o povo pediu a salvação, Deus não tirou a cobra. Ele não matou as cobras, falou, sumiram as cobras agora. Não, ele deu a salvação para eles lá, naquela circunstância. E para que eles tinham que olhar? Para a cobra, para a serpente. O motivo do problema. Veja, eles foram picados de cobra e para ser salvo eles tinham que olhar para a cobra, né? Para a serpente que estava na mão de Moisés. O que isso significa aqui, se a gente olhar com um olhar espiritual? É que nós temos que olhar para os nossos problemas, né? No caso, as serpentes da nossa vida, com o olhar de Deus. Quando a gente lança o olhar de Deus sobre a situação que nós estamos vivendo, a gente entende espiritualmente o que está acontecendo, a gente consegue a nossa cura interior. E esse processo acontece de uma maneira sobrenatural, que é a maneira com que Deus nos cura, né? Então, achei muito bonito isso que eu vi. Eu não sei o que você pensa, Mariângela, sobre essa reflexão aqui que eu acabei de fazer, né? E é por isso que eu vejo que o método de atenção plena, ele ajuda a gente de uma maneira muito bonita. Por quê? Porque ele faz com que você consiga se acalmar, né? Que você consiga preservar a serenidade para olhar o mundo com os olhos de Deus, né? Pessoal, tenho a impressão que a Mariângela caiu. Eu vou tentar convidá-la de novo aqui, tá? Deve ter tido algum problema de conexão. Mas eu não sei se vocês conseguiram acompanhar aqui o raciocínio dessa passagem. Eu achei belíssimo isso, de um significado enorme, né? Normalmente a gente olha para o problema querendo resolver, querendo saber como a gente vai se livrar do problema, não. Mas se você tiver um olhar espiritualizado sobre o problema, sobre o que está acontecendo, tudo fica mais fácil e Deus pode operar, a graça dele pode salvar a gente do que nós estamos passando, do que nós estamos vivendo. Acho que travou aqui, eu falei, então deixa eu avisar, mas tranquilo. Mas com relação à história da serpente, você estava finalizando quando travou. Você já concluiu Não, sim, é que quando a gente olha para o problema com o olhar de Deus, né? Com a mente serena, com a mente calma, a gente olha para o problema com essa perspectiva de Deus, a gente entende um contexto espiritual, por que nós estamos passando por aquilo. E então a gente consegue a cura, né? E é isso que eu vejo, querida, que o método de atenção plena, ele ajuda muito a gente a serenar a mente para que a gente possa observar como Deus observa. E uma coisa importante, Matheus, que eu queria frisar duas coisas nessa história da serpente. Uma é sobre a fragilidade interior e outra é, quanto mais a gente, vamos dizer assim, está desorganizado emocionalmente, quanto mais a gente está tenso, mais a gente aumenta o tamanho dos problemas. Então, quando a gente lança um olhar para o nosso problema como o olhar de Deus, a gente vai até atenuar o tamanho dos problemas. Porque quando a gente começa a refletir sobre qual é o meu problema mesmo, de repente a pessoa fala, o problema é que, sei lá, o meu marido não liga para mim, o meu problema é porque minha filha não estuda direito, mas assim, minha filha não estuda direito, mas eu também não quero me dedicar algumas horas para acompanhá-la no estudo, porque se ela acompanhar, ela vai ficar feliz e vai se motivar. Então, existem algumas coisas, vamos dizer assim, que a gente gostaria que se resolvesse, mas com recursos exteriores, terceirizados, e não com esforço próprio. E aí entra na questão da fragilidade interior.
Nós só teremos força interior para enfrentar os problemas quando a gente não terceirizar, mas quando a gente puxar para nós mesmos aquilo que é responsabilidade nossa, Sim. aquilo que é, vamos dizer assim, a cruz, no sentido positivo, que Deus nos deu. Então, por exemplo, a minha família, os meus filhos, o meu marido, eu amo meu marido, né? Mas ele é uma pessoa que tem as suas qualidades e os seus defeitos. Assim como eu sei também, eu estou falando dele porque eu acabei de ver ele ali. Assim como ele também. Então, assim, à medida que eu olho para os defeitos do meu marido e falo com paciência, eu vou amar mais as qualidades do que os defeitos dele, eu estou lançando um olhar de Deus. Isso acalma meu coração e, ao mesmo tempo, eu me torno mais forte interiormente. Porque Sim. ninguém tem só defeitos, tem qualidades também. Eu acho muito bonito uma irmã minha que está assistindo, sabe o que ela fala? Eu vi essa frase na geladeira dela um dia, eu achei fantástico. Qual o sentido do meu casamento? Jesus. Qual é a meta da minha família? Jesus. Então, assim, eu amo a minha família nas suas qualidades e nos seus defeitos, porque a minha meta é encontrar Jesus Cristo. Todos os sacrifícios que eu faço, de brincar com meu filho, mesmo que eu não goste, de, por exemplo, brincar de boneca com a sua filha, mesmo que você não goste, é um pequeno sacrifício, um investimento no afeto dela, né? No sentido de existência dela. E você faz esses pequenos sacrifícios de suportar, de tolerar, de amar quem você não ama de verdade, Sim. porque a sua meta não é essa existência real. Nossa meta é Jesus Cristo. Eu sempre falo para as pessoas que o nosso lugar é no céu, nosso lugar não é nessa terra. Mas os maiores filósofos dizem o seguinte: dependendo da forma como você encara o pós-morte, é a forma como você vai viver a vida. Se você acreditar que após a morte você vai encontrar Jesus Cristo e Nossa Senhora, você vai fazer tudo nessa vida por amor, com amor, para que você encontre esse Jesus no final da estrada, porque é isso que Ele quer. Sim. Que nós sigamos, que nós carreguemos a nossa cruz, com amor, com esperança, com fé, com força interior, como Ele carregou a cruz dele, porque no final nós temos uma coroa eterna nos esperando. Mateus, vou só pegar o ponto agora da fragilidade interior. Tá bom. Nós somos fracos interiormente, sabe por quê? Exatamente porque terceirizamos tudo. Exatamente porque nos distanciamos de quem nós somos, da nossa essência, da nossa raiz. Nós nascemos de Deus, nós nascemos para Ele e por Ele. É bonito ver no Catecismo da Igreja Católica a primeira pergunta dos jovens. Eu gosto do Catecismo para os jovens. Por que nascemos? E o Papa responde: nascemos do amor, pelo amor e para o amor. A essência do ser humano é essa. E nós precisamos entender que quanto mais nos aproximamos do nosso interior, mais nós vamos colecionar as sementes que o amor proporciona dentro de nós para a gente ter força para enfrentar todos os obstáculos da vida. Aí eu vou entrar com a psicologia que fala o seguinte: a psicologia já entendeu cientificamente que um ser humano ele tem dentro de si todos os recursos necessários para enfrentar todos os problemas desta existência. A ciência psicológica diz isso. Então, dentro do nosso coração tem todas as sementes. Então, a gente não precisa buscar lá fora, nas redes sociais, na tecnologia, nos barulhos, no movimento, nos grandes eventos, né? A solução para os nossos problemas, a solução está aqui dentro. Se eu buscar resiliência, a semente está aqui dentro. Se eu buscar força, a semente está aqui dentro. Se eu quiser otimismo, fé, a semente está aqui dentro. Quanto mais eu me aproximo do meu interior, da minha essência, mais eu aprendo o sentido pleno da vida, que é o amor. Nascemos do amor, pelo amor e para o amor.
E Maravilha, que olha, bonito isso. Mateus, Uhum. Mateus, Diga. a passagem bíblica que eu mais critiquei na minha vida inteira, sem desculpa até se eu estiver falando demais, pode me Não, cortar, pode ficar à vontade. mas assim, a passagem bíblica que eu mais critiquei a vida inteira foi aquela uma em que Jesus fala: se alguém te bater de um lado no seu rosto, ofereça o outro. Eu falei, gente, Jesus Cristo é doido. Como assim? A gente vai oferecer a outra face. Se alguém brigou, você briga também. Se alguém te bateu, você bate também. A vida é assim que ela nos ensina. Bateu, levou. Como assim oferecer a outra face? Mas aí, ao longo de 25 anos, eu vi tantas histórias, não só na Igreja Católica, nos movimentos que a gente fez parte, né, na religião, assim Sim. como no meu consultório, acompanhando o sofrimento de pessoas fantásticas. Eu entendi o seguinte, sabe? Que diante de determinados momentos de sofrimento na nossa vida, ou diante de pessoas que nos agridem, nos ofendem e nos batem em um lado da face, a melhor resposta, muitas vezes, é oferecer a outra face. E o que é oferecer a outra face? É não ser igual ao agressor. É ser justamente o oposto. Oferecer a outra face é você amar a quem não te ama. É você amar a quem te agride, te ofende. E quem não te dá o que você sempre esperou que esse alguém desse, a quem te abandonou. Gente, Jesus Cristo trouxe uma proposta sobre-humana, sobrenatural, Uhum. mas ele colocou no nosso interior todos os recursos e ferramentas necessárias para a gente oferecer a outra face diante de um mundo tão cruel, de um mundo tão frio, tão sem amor, tão sem valores. Nós Com podemos certeza. fazer diferença no lugar Com que a gente certeza. mora, na família que a gente tem e na sociedade onde a gente está inserido. E a gente precisa acreditar nisso e fazer isso valer a pena. Senão Com a vida não vale a certeza. pena. Com certeza. Entendeu? Perfeita essa reflexão. E ela remete ao nosso tema, né? O que nós estamos falando. Por quê? Todos nós, católicos, praticantes, né, que lemos a Bíblia, nós já lemos isso. Né? Nós passamos por essa passagem várias vezes. Mas, ou como outras também, né? Muitas outras muito bonitas. Mas é difícil colocar isso em prática porque o nosso interior não está ordenado, não está Fragilizado. organizado. A gente não consegue observar o que está acontecendo nas nossas reações, né? Como você disse, você levou um tapa, automaticamente esse tapa te gera uma reação humana de descontar, vou me proteger. Mas se você respira por um instante e fala, bom, eu vou seguir, vou imitar meu mestre, né? Não é correto. Mesmo que a minha razão esteja pedindo para eu fazer isso, eu vou dominar o meu intelecto. Eu vou dominar o meu psicológico e eu vou oferecer o perdão ou eu vou oferecer a outra face. Muito bonito isso. Mariângela, nós E, temos 10 minutos Mateus, para... Pode falar. eu só queria completar essa fala aí, porque Pode assim, falar. quando a gente se sente agredido, as nossas emoções, elas se desorganizam completamente. E existe aquela fala que diz o seguinte: perde a guerra não aquele que falou por último, mas aquele que silenciou primeiro. Então, assim, no momento que as emoções estão desordenadas, que alguém te agrediu, ou que você está com raiva, angustiado ou triste, não é momento de reagir. O Sim. melhor momento para reagir é 3 dias depois, quando a emoção já se acalmou. Aí sim você vai pensar em o que você vai dizer, Exatamente. o que você vai falar. E o silêncio, talvez na hora da raiva, é a nossa melhor resposta. Tá? Mas estamos no final. Com certeza. Então, agora eu vou pedir para as pessoas fazerem perguntas aqui para você, principalmente, Mariângela, que as pessoas cliquem aqui no botãozinho de perguntas para fazerem perguntas para você. Mas eu tenho uma primeira pergunta aqui. A minha pergunta é assim: você passou pelo método de atenção plena no Renova-me, que você fez comigo na primeira turma. A pergunta está dividida em duas aqui. Como você vê esse método ajudando na organização interior? Se você gostou, se isso te ajudou,
se você tirou proveito dele, se você ficou uma pessoa mais serena, e se ele te aproximou de Deus ou se isso te afastou da sua fé, da religião. Como você faz um balanço dessas 8 semanas que você passou no Renova? Mateus, as 8 semanas, elas nos fazem realmente aquietar as nossas emoções. Para mim foi muito positivo, porque assim, além de ser uma metodologia muito clara, além de nos ensinar conceitos tão subjetivos, porque a psicologia às vezes ela não consegue ser tão claramente explicada como o método nos explica. Então ele tem uma sequência clara, objetiva, organizada, e nos ajuda a organizar e entender as nossas emoções e aprender a lidar com elas, principalmente. Agora, ajuda a gente a aproximar-se de Deus? Claro que ajuda. Porque normalmente, Mateus, a gente está rezando e pensando num monte de coisa que eu tenho que resolver durante o dia. Quando a gente começa a colocar em prática o método que você nos ensina, ele faz o seguinte, para lá, eu tenho meia hora para rezar, essa meia hora que eu vou rezar o terço, então eu vou fazer só isso nessa hora. Não vou fazer mais nada, a minha atenção precisa estar aqui. Só de voltar a atenção para as palavras, para as contas, para a imagem de Nossa Senhora na minha cabeça, porque quem tem Nossa Senhora tem tudo na vida. A gente não precisa de mais nada, a gente só precisa prestar atenção nas contas do terço, nas Aves Marias. E sabe o maior ganho que eu vi? Foi de que a gente pode confiar em Deus. A gente pode acreditar nessa confiança. O ser humano precisa aquietar o seu coração e a sua cabeça para ele entender sobre a confiança que nós precisamos ter em Deus. Deus é um Pai que não nos abandona. E nós nos sentimos mais seguros, protegidos. E sabe uma frase que você falou muitas vezes e que eu gosto também de repetir para as pessoas com quem eu trabalho? Sinta-se bem, está tudo bem. Deus está aqui conosco. Quando a gente pensa que Deus se encontra apenas no momento presente, eu acho bonito quando você faz oração e fala, coloque-se na presença de Deus agora. Gente, isso é fantástico. Isso dá segurança, isso dá proteção, isso dá aquela sensação de que o mundo pode cair lá fora. Mas aqui nesse momento, no momento da minha oração e do meu terço, sou eu e Deus me fortalecendo para eu enfrentar o meu dia e o que vem pela frente. O que vier pela frente é pequeno, perto do amor de Deus por mim, naqueles 30 minutos de oração. Amém. Quando a gente se abandona, aos cuidados de Deus, né, Mariana? A gente age com a nossa inteligência humana, o máximo que a gente pode, não é? A gente falou. Mas quando o problema ou quando a situação se faz maior do que as nossas próprias forças, então a gente só nos cabe deitar no colo do Senhor e pedir a Ele, Jesus, olha, isso é muito para mim. Cuide do Senhor disso e eu vou confiar que o que vier está vindo das suas mãos. Então isso tudo é muito bonito, né? Inclusive também a gente estava falando agora há pouco sobre a gratidão, né? Você falou que perguntou para o seu paciente se ele tinha casa, se ele tinha comida, né? Se a família estava tudo bem com saúde. A gente esquece às vezes de agradecer por aquilo que nós temos. E a gratidão, quando ela é trazida à mente de uma maneira poderosa, ela expulsa a ansiedade, ela expulsa a depressão. Não cabe na cabeça ao mesmo tempo uma mente feliz, grata a Deus, que confia em Deus, que se abandona em Deus, e uma mente ansiosa, cheia de dúvida. Eu ouvi um padre amigo meu dizer assim, que um coração cheio de dúvida não tem espaço para Jesus. E um coração cheio de Jesus não tem espaço para dúvidas. É bonito, né? Então tá bem. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para Mariângela? Nós estamos acabando, tem 3 minutos faltando. Quem tem perguntas aí? Eu vou convidar todos vocês para fazerem perguntas para ela, lá no perfil dela. Aqui embaixo vocês conseguem identificar qual é o perfil dela. Sigam Mariângela, ela tem um conteúdo muito bacana. Vocês podem entrar em contato direto com ela. Acho que vai ser super legal esse contato de vocês, né, Mariângela? Eu entendo que você também pode
pode ajudá-los, mesmo que seja virtualmente. Quem tiver alguma questão que queira tirar dúvida mais específica na psicologia, a Mariângela é a minha indicada. Eu gosto muito de você, querida, gosto muito da nossa amizade, gosto da sua família. Tenho muito prazer em ser seu amigo, muita satisfação. Uma das coisas que eu agradeço a Deus todo dia de manhã são pelos amigos que Ele me deu, né? Além das outras coisas que Ele me deu, os amigos é uma das coisas que eu agradeço a Ele. E você e o Kleber são grandes amigos, eu gosto muito de vocês. E foi um prazer conversar aqui com você. Tá? Eu é que agradeço. Você quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de falar muita coisa, né, Matheus? Mas assim, eu vou encerrar só dizendo uma coisa. Não é desmerecendo os problemas das pessoas, sabe? Não é que quem tem casa, comida e carro na garagem, o trabalho, um dinheiro por mês, tem que ser feliz obrigatoriamente. Não, não é desmerecer os problemas. O que a gente gostaria de dizer é que esse é o básico que todo mundo tem. O resto é falta de afeto, de um relacionamento positivo. E assim, tanto o marido, quanto a mulher, quanto os filhos, quanto os colegas de trabalho, a gente precisava entender que as pessoas precisam ser reconhecidas, valorizadas e amadas. Amém. Se a gente não amar as pessoas, a gente não está fazendo essa vida valer a pena. E é Amém. isso que dá o sentido profundo a tudo que a gente faz na vida. Amém. Bom? Mais uma vez, muito obrigado, querida. E eu gostaria de lembrar a todos vocês que nós vamos entrar no detalhe desse assunto na próxima semana, na Jornada da Vida Interior. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui no link na minha bio, é 100% gratuito, 100% online. Nós vamos passar passo a passo. Vamos falar passo a passo sobre o crescimento na vida espiritual e como isso pode te ajudar a superar as suas preocupações e angústias. Querida, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus. Beijo no Kleber e na sua menina aí. Até a próxima. A você tchau, também, pessoal. Boa a noite. família toda. Tchau, tchau. Nossa Muito obrigada, pessoal. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Rogai tchau. por nós. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Que delícia.